Vamos trazer aqui já o Vitor Irajá aqui para fazer uma análise sobre esse assunto. Vitor, a gente sabe que, de fato, existe uma camada do eleitorado que parece um pouco blindada dessas denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que segue apoiando incondicionalmente o ex-presidente, independentemente dessas suspeitas de irregularidades. Valdemar Costa Neto tem razão quando ele faz essa referência quando se trata da base mais fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas tem uma polêmica muito grande a respeito da camada do eleitorado mais ao centro, que poderia, sim, se distanciar do bolsonarismo diante do avanço dessas investigações, né? Boa noite para você. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos. Clarissa, há um elemento ali na fala de Valdemar da Costa Neto que se chama wishful thinking, né? Exatamente o pensamento positivo, uma vontade de que aconteça isso que foi verbalizado por ele. Claro que o episódio das joias impacta profundamente a popularidade de Jair Bolsonaro, como você bem disse, perante um contingente significativo de eleitores. Isso porque, tirando essa base, né, de apoiadores mais apaixonados, há um contingente eleitoral que via em Bolsonaro um combatente à corrupção, alguém preocupado com essa agenda em relação a uma, digamos, melhora ali desse ambiente político, em relação ao aumento da lisura do nosso sistema político. Isso é completamente afetado por essa investigação, muito mais, inclusive, do que o caso das vacinas, por exemplo, porque o presidente nunca escondeu, o ex-presidente nunca escondeu seu posicionamento em relação à imunização contra a Covid-19. Também nunca escondeu uma afeição a pautas antidemocráticas desde quando era deputado, né? Defendendo o que ele chama de regime militar, ou seja, o período da ditadura. Então, as outras investigações, tanto as das vacinas quanto a organização de um golpe de Estado, elas têm menos impacto eleitoral por parte de algum contingente eleitoral de Bolsonaro do que esse, que investiga um caso de corrupção tão simples quanto, tão simples de se explicar. Tem uma narrativa muito fácil de ser colocada por parte, por exemplo, de opositores. E, além disso, Clarissa, há um aspecto importante nessa discussão eleitoral em relação às eleições municipais, agora de outubro, que é o seguinte: Bolsonaro e Lula, eles tanto trazem eleitores quanto afastam. Teve um levantamento do Datafolha da semana passada, inclusive, que mensurou exatamente o quanto esses apoios seriam importantes. Enquanto sim, é evidente, Bolsonaro ainda é um cabo eleitoral importante, assim como o presidente Lula. Mas, por outro lado, por exemplo, segundo o Datafolha, 45% dos eleitores aqui em São Paulo, na capital paulista, não votariam em um candidato apadrinhado por Lula. Esse número é de 65% aqui em São Paulo, de eleitores que não votariam em um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Até por isso, a campanha de Ricardo Nunes, que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, optou exatamente por um apoio velado, um apoio ali nos bastidores, Os principais assessores, aliados de Bolsonaro, eles têm um papel muito maior em, por exemplo, criticar candidaturas opositoras, como o caso do deputado Guilherme Boulos, por exemplo, do que, de fato, verbalizar ali o seu apoio à candidatura à reeleição de Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Então, Clarissa, de fato, tem um impacto significativo, sim. Esse apoio, esse impacto evidente, ele é restrito, é mais restrito perante esse eleitorado mais apaixonado, mas, de fato, atinge em cheio a imagem de combatente da corrupção e de uma postura ali que Bolsonaro tenta vender de ilibado perante outra parcela do eleitorado, Clarissa.